Olá, boa noite. Estamos começando mais um Edcast, episódio de número 17. E hoje o nosso tema é mediunidade com Jesus. Meu nome é Rafael, estou aqui de Jaraguá do Sul. E minha frase de hoje é uma frase até bem famosa de Chico Xavier. Ela diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Do Chico, né? Chico Xavier. Chico Xavier. Então, alô, boa noite a todos. Aqui é o Gasparino, de Itapema. E a minha frase também é do Chico. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Tipo, avança de qualquer maneira, né? Não fica, Sempre para frente, fica né? parado, tenta qualquer coisa. Eu sempre digo que Deus, na sua infinita inteligência e bondade, ele nunca coloca um fardo pesado em ombro fraco, Esse é um dito popular bem famoso. bem famoso. Muitas vezes a pessoa se julga incapaz de continuar, achando que ela não tem forças, que dá para desistir, Uhum, mas não. O fardo pode ser pesado, sim. mas quem carrega tem a força necessária no limite. Não só está apto para carregá-lo, como precisa carregá-lo, né? Como tem necessidade de carregar, é verdade. Então, nós que estudamos a doutrina, a gente sabe que os males que a gente recebe, as doenças, muitas vezes as injustiças que nos fazem, tudo isto é necessário, melhora o espírito, Uhum, nos ajuda a elevar a nossa alma, uhum. desde que passamos por esses reveses sem reclamar, É, sem julgar ninguém, sem botar culpa em ninguém. exato. Muitas pessoas têm o hábito de julgar, eu colocar culpa em Deus, né? Ah, mas Deus não podia fazer isso comigo. Ah, mas Deus isso, Deus aquilo. Deus não pune ninguém, não manda castigo para ninguém. Cada um está recebendo de acordo com o que plantou, né? É aquilo que eu sempre falo. Em qualquer religião, diga-se de passagem, e não é diferente do Espiritismo, a gente acredita num Deus soberanamente bom e justo. E E justo. justo, principalmente. Poxa, se ele é justo, por que eu estou sofrendo? Então, só para pensar nisso. Você está sofrendo porque tem algum motivo para isso e você precisa passar por isso. Justo também, né? Justo, lógico. Deus é justo, sempre, sempre, É verdade. sem erro. Mas muito bem, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos fazer a oração já inicial para a gente estar bem acompanhado hoje, né? Tudo bem. Muito bem, vamos levar nosso pensamento a Deus um minutinho. Vamos pensar em Jesus. Vamos pedir a sua luz. Vamos solicitar a presença dos bons espíritos conosco, que nos ajudem, que nos iluminem, que a aula de hoje seja tão produtiva quanto ela precise ser. Que os bons espíritos e que Deus esteja também sempre junto dos nossos ouvintes. Que eles também possam aproveitar, assim como nós também aproveitamos e evoluímos bastante a cada aula. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, eu queria só dar um recadinho. Foi. Lá no Face teve uma ouvinte que deixou um recadinho pra gente lá. Ela é a Denise de Abreu Rodrigues, lá de Cuiabá. Ela escreveu assim: melhoras, Rafael, eu falei que tava gripado. Ainda tô tossindo pra caramba. Quero ver se me livro disso. Ela colocou assim: estou acompanhando aqui de Cuiabá, está sendo super útil. Brilhante iniciativa, então parabéns e fique com Deus. Denise, muito obrigado pelo apoio. Continue nos ouvindo aí, que para nós está sendo uma imensa alegria saber que temos um ouvinte aí tão longe. É verdade. E assim, Denise, para nós, é super importante que alguém nos escreva, não necessariamente para dizer que é boa aula, que dando os parabéns, mas até para fazer algum questionamento, alguma pergunta, que a gente sempre tem pedido para o pessoal nos escrevam. Exato. Participe das Nos, aulas, no- né?
participe, nos questionem, Uhum. né? Porque isso é crescimento para nós, que temos que ir em busca de uma resposta, e para quem escreve também, é uma solução de alguma dúvida. Exato. Mas esta dúvida pode ser a de outras pessoas que não se dispuseram a escrever. Uhum. E quando a gente está, então, respondendo, todos quantos estão nos acompanhando estão também tirando as suas dúvidas, também aprendendo, né? Exatamente. Obrigado aí pelas palavras, Denise. Um abração para ti. Nosso tema de hoje, né? Mediunidade com Jesus. Isto. Podemos começar, né? Fala aí, Podemos, por onde a podemos. gente começa? Bom, o nosso tema da aula passada foi mediunidades, tipos, né? Tipos de mediunidade, Tipos e conceitos, né? tipos e conceitos. A nossa conversa de hoje vai ser também mediunidade. Só que a gente não vai classificar este ou aquele tipo de mediunidade. Sim. Nosso caminho é mais na direção de uma mediunidade praticada dentro dos princípios evangélicos. Uhum. E talvez a gente até esteja repetindo aqui novamente, mas é bom a gente comentar que a mediunidade é tão antiga quanto o mundo. É verdade. E os profetas eram médios, todos eles. Por exemplo, Moisés, Uhum. quando recebeu as tábuas da lei, estas foram mediunicamente enviadas através de escrita direta, ou seja, pneumatografia. Sim. Como nós estudamos na aula passada, que a pneumatografia é aquela em que você coloca um papel, pode ser dentro de um cofre, dentro de uma gaveta, Uhum. e o médium se concentra, dentro de 15, 20 minutos, uma hora, pode abrir aquela gaveta, aquele cofre, e ali tem uma mensagem escrita. Isso quer dizer que não usa a mão do médium para escrever. Exato. Ela é direta. Uhum. Então foi dessa forma que os 10 mandamentos foram transmitidos aos homens. Uhum. Elias, o profeta Elias, que viveu cerca de 800 anos antes de Cristo, era um grande médium. E assim todos os profetas tinham a sua mediunidade, né? Tinham o dom da mediunidade. Sempre tinha uma comunicação com os espíritos. Sempre, sempre. Uhum. Elias, por exemplo, veio reencarnado na época de Jesus como João Batista, Uhum. que fez aquela pregação, aquela preparação para a vinda Da vinda de Jesus. do mestre, A né? diferença é que acho que nessa época não era tratado como a gente trata hoje, né? Não, eles nem... Eles julgavam comunicação de Deus, comunicação de anjos, né? Isso, Mas isso. não da forma como a gente vê hoje, né? Até porque nem existia esse termo mediunidade, Lógico, né? lógico. Uhum. Nem se estudava isso e nem se sabia que o médium era um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Exato. Muito bem. Continuando, muitos sábios da nossa história agiam sobre a influência dos espíritos. Por exemplo, Sócrates era dirigido por um espírito que lhes inspirava os princípios de sua filosofia. Uhum. Ele ouvia vozes. Então aí está a mediunidade auditiva, né? Uhum. Outro exemplo também é da guerrilheira Joana d'Arc, na França. Sim. Ela ouvia vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Então todo o trabalho de Joana d'Arc, quem leu a história, viu algum filme, ela tinha uma determinação tamanha, tanto que ela convenceu o exército francês a seguir sob as suas ordens, sob seu comando. Uhum. E ela fez um trabalho fantástico na França, né? Sim. E acabou depois vendida pelos franceses aos ingleses, que a condenaram por Por bruxaria, né? Por bruxaria. Foi queimada viva, né? Uhum. Época da Inquisição, né? Sim, claro. Então esta é mais uma grande prova, que já não é tão remota assim, Uhum. e que todos sabem da história de Joana d'Arc, da sua mediunidade assim fantástica, né? Uhum. E Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, Ele quer que nós, espíritos reencarnados, sejamos reconduzidos aos interesses da alma. Qual é os interesses da alma? É o aperfeiçoamento, a elevação do homem,
sendo este o objetivo da nossa permanência nessa vida. Uhum. Então Deus quer isso para nós, né? Sim. Aliás, quando nos criou, Ele nos deu como missão o aperfeiçoamento. Nos criou para sermos felizes. Felizes. Ele nos criou, todos nós fomos criados um dia simples e ignorante. Exato. Não ignorante no sentido pejorativo. Ignorante no sentido de não saber nada. Não ter conhecimento. Não ter conhecimento. Partimos de um ponto zero, né? Uhum. Então você veja que interessante a lei de Deus, que Ele não deu privilégio para ninguém. Uhum. Hoje, quando a gente vê grandes inteligências, grandes, como eu vou dizer assim, grandes estadistas, pessoas que têm uma capacidade incrível de se comunicar, escrever livros. Então, essas pessoas, a gente às vezes pensa, nossa, mas como ele é inteligente. Mas nós precisamos fazer o seguinte questionamento: meu Deus, quantas vidas esse espírito já viveu? Já viveu, já estudou. Já estudou, quanto de conhecimento já acumulou, Exato, né? Exato. E assim para qualquer área, né? A gente vê, eu penso hoje que muito da medicina, muito da nossa ciência está evoluindo assim. São espíritos que às vezes estão nessa pesquisa há mais de uma vida e aí finalmente chegam numa solução, numa grande descoberta, mas é um conhecimento antigo que tá vindo, que tá evoluindo já há bastante tempo. Sem dúvida nenhuma. Uhum. E isto é fácil de a gente comprovar quando vemos crianças de 5 anos, 7 anos, pegar um instrumento musical e tocar maravilhosamente bem. Também. Uhum. Na Índia, tem um menino, 9 anos, acho que 10 anos, que é um conhecimento sobre medicina que lá ninguém consegue explicar. Sim. Mas a doutrina espírita explica. Porque estes conhecimentos que afloram muito cedo, nada mais é do que a lembrança do que foi em outra vida, né? Uhum. Outro dia passou no jornal, falando de algo mais atual, um rapaz também lá, acho que 16 ou 15 anos, não lembro, desenvolveu uma tecnologia lá que retira o óleo de derramamento de petroleiro, ele retira o óleo de oceano. Mas uma coisa, uma coisa fantástica, assim, uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Um piazinho lá de 16 anos desenvolveu uma tecnologia lá que, cara, praticamente resolve o problema. Então, fora do comum, cara. Ou seja, tá ali uma inteligência antiga, cara. Conhecimento anterior. Com certeza, não tenha dúvida. Agora no domingo passou no Fantástico aquele menininho de 2 anos, né? Aquela figurinha. Daqui de Criciúma, né? Quer dizer, ele não está mostrando ainda nenhuma habilidade excepcional, Lógico. Mas percebe-se que ele tem uma intuição, um certo conhecimento. Um interesse pela música diferente. Interesse, né? E que com certeza com mais alguns anos vai estar tocando maravilhosamente bem, porque isso é conhecimento de outras vidas, Exato. Né? Muito bem, mas vamos continuar então com o nosso bate-papo sobre a mediunidade com Jesus. E Jesus, num determinado momento da sua vida, ele deu uma instrução aos seus apóstolos, dizendo que eles poderiam restituir a saúde aos doentes, que eles poderiam ressuscitar os mortos, que poderiam curar os leprosos e expulsar os demônios. Então diz mais Jesus: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Esta foi uma recomendação que ele deu aos seus discípulos, e com isto querendo dizer que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Já falamos muitas vezes sobre isso, né? Da mediunidade, médiuns que se utilizam da mediunidade para fazer disso uma profissão. Então, ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar doentes, expulsar demônios. Exatamente. Isto é, os demônios, os maus espíritos, né? Que era, sem dúvida nenhuma, a mediunidade. Esse dom, Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem como meio de divulgação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. A mediunidade é um dom santo que deve ser santamente praticado. É a caridade, né, em si.
né? Sim, a caridade. Então, A caridade por si só é isso, é você fazer o bem sem obter o retorno. sem obter E retorno. e a mediunidade não é diferente. A mediunidade é você estar ajudando tanto espíritos quanto encarnados sem obter retorno. É isso que é mediunidade com Jesus. A mediunidade, por isso que o nosso tema hoje é mediunidade com Jesus. Uhum, Por que com Jesus? Porque a mediunidade é um dom santo e deve ser santamente praticada. Quando fala em santamente praticada, então aí sim é por médios evangelizados, uhum, com, com conhecimento e prática do amor, da caridade, né, do desejo de servir, desinteressadamente. uhum, Esse é o ponto principal da mediunidade, desinteressado. exato. Não importa o nível da tua mediunidade, se ela é de efeitos físicos, se ela é de cura, porque sabemos que muitos médiuns vieram com esta mediunidade, Uhum, que ao impor as mãos em um doente, ele tem a capacidade de curá-lo. exato. Então, essa é uma mediunidade até um certo ponto, não vou dizer perigosa, mas que pode despertar em quem tem esse dom de ganhar a vida com ele, né? Uhum, Você uhum, imagina, alguém chega para você com um problema, com uma certa dificuldade no corpo físico, e você impõe as mãos, ora a Deus e a Jesus, e a pessoa sai curada. uhum, Que era o que os apóstolos faziam quando Jesus lhes deu essa missão, né? uhum, Ele deu também essa missão não só aos apóstolos, mas aos 70 escolhidos, né? uhum. Que ele escolheu entre aqueles que o seguiam, e da mesma forma esses ganharam este Não dom. foram só os 12, né? Não foram só os 12, foram os Exato. 70. Uhum, Na Bíblia, então Jesus, quando escolhe esses 70 e diz essas palavras para eles, ele diz mais ainda, recomenda, né? uhum, Que eram para eles não levarem bem nenhum, somente uma muda de roupa, uma sandália, uhum, e, enfim, para demonstrar àqueles a quem eles iam pregar que eles eram destituídos de bens, portanto, de orgulho, de vaidade, humildes, né? humildade ao extremo, Uhum, porque eles caminhavam, viajavam caminhando, né? sim. Então, se alguém lhes oferecia um teto, eles dormiam em alguma casa, senão eles dormiam no relento mesmo, Uhum, uhum, como prova de desinteresse total, né? exato. Que é a verdadeira mediunidade com Jesus. Eu tava comentando contigo antes de a gente começar a gravar daquela palestra do Haroldo Dutra Dias. Eu assisti até o pedaço que eu consegui assistir, ele falava disso. Até o livro dos médiuns, que ele considerava o livro dos médiuns um divisor de águas, um, um marco na história do planeta. Que ele falou assim que até o livro dos médiuns, toda a mediunidade, ou quase toda, né, não vamos, né, generalizar todas elas, mas assim, Ah, 95% da mediunidade praticada no planeta era leviana, uhum, era com mil e uma crendice, né? Com mil e um ritual com mil e um fins lucrativos, enfim. Tinha diversos. É isso que a gente estava comentando. A partir do livro dos médiuns, ele fala, ali sim começa de fato a mediunidade com Jesus. Que aí você vai entender o que está acontecendo, você vai estudar o assunto e praticar com caridade, como o próprio Allan Kardec escreve isso lá. É isso que Jesus falou, que é para dar de graça aquilo que de graça recebeu. exatamente. Ajudar o próximo sem ter o retorno, sem ter a paga, né? Aqui no mundo material, né? Sim, porque o dom é divino, né? É de Deus. Uhum, Obviamente que nem todos têm, uhum, mas os que têm, eles não gastaram nada para ter aquele dom. claro. Eles não foram estudar, eles não foram, nasceram com aquele dom. Uhum, Então é um dom divino. E por isso que se diz que a mediunidade tem que ser praticada santamente. uhum, E quando se faz isto, né, desinteressado de tudo, e dentro dos princípios
do Cristo, nosso Mestre, então esta é a verdadeira mediunidade com Jesus, né? Uhum. E esta orientação que Jesus deu aos apóstolos e aos 70, ela continua mais atual do que nunca. Porque a mediunidade evangelizada jamais poderá ser transformada em profissão ou fonte de rendas. Uhum. E isso a gente tem falado muitas vezes, né? Sim. Da prática da mediunidade da forma desinteressada. Também eu lembro que você já alertou muitas vezes que se algum médium faz atendimento em casa e cobra por esse atendimento, Isso é exato. se afaste dele. Exatamente. Pode se afastar dele, porque que ele é médium, que ele se comunica com espíritos, sim. Agora, o tipo de espírito que está se comunicando com ele Uhum. que é complicado você entender que é um espírito bom, né? Tem uma frasezinha aqui que encaixa bem nisso que você está falando, que está aqui no próprio material. Tá assim, ó, mediunidade não basta por si só. É Certo. imprescindível saber o tipo de onda mental que assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Ou seja, a onda mental do médium, ela tem que estar ajuizada no sentido da caridade, do bem. Se ele está pensando em lucro, é porque, que nem você falou, ele não está bem acompanhado. É verdade. Né? Não adianta ter só a mediunidade. Né? Tem que ter a mediunidade voltada para o bem, para a caridade. É verdade. Por isso que todo médium que trabalha, lógico, nas casas espíritas e principalmente na mesa mediúnica, é imprescindível que ele participe de cursos, de palestras, que ele busque esse conhecimento de forma autodidata, mas ele tem que entender como é que funciona, que tipo de mediunidade ele tem, como falou ali no texto, né? Qual é a onda mental que ele tem. Ele deve ter, né? Que essa onda mental é o que vai conduzi-lo a se comunicar com espíritos que têm aquela mesma onda mental. Exatamente. Então você veja quão importante é esse tema, que os centros têm que ter esse cuidado. Não pode colocar um médium a trabalhar na mesa mediúnica sem ele ter o conhecimento. Se ele não tem o conhecimento, é fácil de desvirtuar a sua mediunidade, né? Ele tem que saber que essa mediunidade é um dom de Deus, que ele ganhou gratuitamente, e se ganhou gratuitamente, vai praticá-la de forma gratuita também. Exatamente. É verdade. Continuando, podemos dizer assim que a mediunidade é atributo do espírito, é um patrimônio da alma imortal. É também um elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Enriquece todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Sempre que se encontra ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então a gente já está sendo meio repetitivo, né? É verdade. Que a mediunidade tem que ser dentro dos princípios evangélicos, mas é para que fique bem claro e bem fixado em todos aqueles que nos acompanham, que a mediunidade tem que ser assim mesmo. Ela tem que ser praticada por médiuns evangelizados, que ela tem que estar baseada nos princípios evangélicos, dentro daquilo que o Cristo nos deixou e nos ensinou, e de forma totalmente desinteressada. Muito bem. Eu acho que... Então, a gente já falou de médium evangelizado, né? O que é um médium evangelizado? Então, é aquele que exerce o seu mandato com muito amor, dentro da vidência evangélica, com um espírito de serviço em benefício do próximo. É uma pessoa de bem, que procura ser humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso e trabalhador. Cumpre o mandato mediúnico com amor. É desta forma que contribui em grande escala para o progresso geral. São características que todo mundo devia ter, não só os médiums, né? Lógico. Todos os homens deveriam ter, com certeza. O que é bastante complicado. É verdade. Mas se for procurar o concurso de um médium, né? A gente alerta de novo, procura ver essas características.
né? Se é um médium de bem, se é um médium sincero, humilde, né? É por aí que tu percebe quem é um médium evangelizado ou não, né? É verdade. Aliás, falou em homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem lá características do homem do bem. Uhum, São N recomendações uhum. e discriminação das virtudes que um homem de bem deve ter. Mas interessante, são 2 ou 3 páginas só Só citando essas descrevendo características, né? qualidades e características de um homem de bem. Uhum. Termina o texto dizendo: estas são algumas das virtudes que o homem deve ter. Meu Deus. Algumas. Aí você lê aquilo e você fica pensando: meu Ah, Deus, onde é que eu me encaixo aqui, onde, né? onde, onde é que eu consigo me encontrar aqui, né? E Uma onde. ou outra dessa característica, mas tudo, cara, é difícil. É verdade. E onde que eu estou falhando, né? É. Onde que eu estou deixando de Eu praticar sei, isso? eu sei que eu já li esse mesmo trechinho uma par de vezes, e cada vez que eu leio eu penso, tá, aonde mais que eu posso melhorar para conseguir uma ou outra dessas características que estão Essas, aqui escrito. essas qualidades, Não né? é fácil. E depois você, lá no fim, eles já te dizem: estas são algumas das qualidades. Uhum. Meu Deus, tem quase 3 páginas escrevendo sobre as qualidades, e eles dizem que são só algumas. Então, é aquilo que eu falei, eu citei no outro Edgecast. Na biografia do Chico, tem uma parte lá que ele fala, né? Que, como é que era? O Chico se comparava a um verme da terra, né? O Chico tentando é, dizer o quanto ele era humilde, ele se comparava a um verme da terra. Aí o Emmanuel repreendeu ele. Ele falou, não faz isso. Que o verme da terra tá lá e tá cumprindo o papel dele. Você tem muito a trabalhar ainda. Putz, cara, se Chico Xavier não pode se comparar a um verme da terra, eu vou me comparar com quem, cara? Então, É complicado, cara. aí a gente fica pensando assim: quantas e quantas vidas eu ainda vou ter que Hum. ir e vir, Uhum. para um dia chegar perto de um De um Chico, de um Chico, Divaldo, exatamente. de uma Madre Teresa de Calcutá, Aham, né, de um Gandhi, aham. porque esses são os espíritos que, pelo desprendimento que tiveram, já têm muita vivência. Uhum, São Francisco Xavier, uhum, então são exemplos muitos, né, uhum. de espíritos desprendidos É. e que na Igreja Católica tem N figuras que fizeram do seu apostolado um verdadeiro, como diz assim, um verdadeiro trabalho de caridade, né? Uhum. Eu, Se eu, entregaram de corpo e alma. eu olho para essas pessoas que tu citou e olho para a gente, eu vejo a gente como meros repetentes. Sim, Esse povo todo aí está cumprindo o seu papel, está finalizando a sua obra e bobear não precisa nem mais reencarnar. Nós estamos aqui, patinando, repetindo para ver se conseguimos acertar o pouco que eles acertaram. é verdade. Bem verdade mesmo. Né? Apesar de que Emmanuel, que era o mentor de Chico, diz que já faz uns 10 anos que está reencarnado Ah, é? em São Ah, Paulo. é? E olha o conhecimento de De Emmanuel, né? Emmanuel. Mas aí entra outra questão, né? A gente sabe que tem encarnações que não seriam necessárias, eles não precisam mais reencarnar, Aham. porém reencarnam para trazer conhecimento, para trazer a luz, que eu acho que é um caso de um Emmanuel da vida, assim, que vem para ajudar a gente que está perdido ainda por aqui. É uma missão, É uma né? missão, né? Então Ele não vem mais com o objetivo de resgatar, mas com a missão de instruir, eu penso, de de ajudar, ajudar. de ajudar. Uhum. Aliás, espíritos como o de Emmanuel, que com certeza veio com essa missão na Terra, de novo, Uhum. também tem aqueles espíritos que estão vindo das estrelas de Sírio, daqueles planetas mais evoluídos, que são as tais crianças índigo e tal, Uhum. Uhum. estão vindo para a Terra já totalmente desnecessário era a sua reencarnação, Uhum. mas vem com esse objetivo, e de ajudar num ponto e no outro, no planeta No inteiro planeta da todo, né? Terra tem espíritos
deste naipe, Aham. que estão vindo aqui para Uhum. nos ajudar a evoluir, porque a Terra está num processo de mudança de vibração, né? É. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, Uhum. partindo para um mundo de De regeneração, que regenerar. é mais uma etapa, né? Exato. Exato. No caminho evolutivo. Uhum. Mas nós sozinhos parece que não vamos dar conta. Então nós estamos precisando que espíritos puros, bons, Uhum. elevados venham conviver conosco para que a gente possa, seguindo o seu exemplo, seguir em frente, É, né? é verdade. No caminho do bem, do Chegar, amor, chegar onde precisa, né? chegar onde precisa. Uhum. Para concluir o nosso papo, vou fazer uma leitura do último parágrafo da nossa apostila, Uhum. e que também eu peço a todos que, ao acessarem o nosso blog, baixem esses temas que estão lá em PDF, para terem seu computador, para ver a bibliografia que foi usada, Uhum. para de repente usar, ir em busca de mais alguma informação, que, como nós falamos aqui, o nosso bate-papo ele é muito breve, Sim. né? Uhum. Porque o tema muitas vezes é muito extenso. Mediunidade, como nós falamos na semana passada, tem um livro inteiro Uhum. só sobre mediunidade. Para essa aula de hoje, ali na apostila ele cita 7 bibliografias diferentes só sobre o assunto que a gente tratou hoje. Então, Só sobre mediunidade com só sobre Jesus, né? mediunidade com Jesus. Tem bastante material ali para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tá certo. Então vamos concluir com esse último parágrafo que diz assim, ó. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores em favor da criatura humana, e em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana, na Terra. Uhum. Olha a importância da mediunidade com Jesus, Uhum. do conhecimento, em busca do saber, né? Exato. Tudo é de extrema importância para que assim a gente possa ajudar os nossos irmãos que também estão encaminhados. É. E é por isso que diz que a mediunidade ajuda e muito no progresso geral da humanidade. Uhum. Eu achei interessante que desse último parágrafo é a frase que diz assim, né? É só assim que o ser atinge a plenitude de suas funções e faculdades. É, Só com os valores do benefício da criatura e em nome da caridade. Né? Só fazendo bem que você vai atingir a plenitude máxima que você pode. Senão, fica complicado. Né? sem dúvida nenhuma. Jesus, inclusive, deixa bem claro que a caridade é o único caminho para a nossa evolução, para a nossa aproximação do nosso Pai Criador. Uhum. Porque caridade, a gente fala caridade, pensa que é só aquele ato de você dar Uhum. alguma coisa. Não, caridade é amor. É amor. É amor, é puro amor. Eu acho o ensinamento mais difícil e complexo que Jesus deixou pra gente. Quando eu pergunto para ele qual é o principal mandamento, né? Ele fala Sim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A frase o próximo como a ti mesmo eu acho de uma profundidade gigante, né? Do tipo, como é que eu vou amar o estranho que está passando na rua exatamente como eu amo a mim mesmo? É então, só assim que tu vai ser feliz, que tu vai chegar na tua evolução moral. E para a gente ver o quão é difícil conseguir isso ainda. é verdade. Né? Inclusive, eu só consigo amar o meu próximo e amar a Deus depois que eu aprender a amar a mim mesmo. Exatamente. Porque ninguém consegue amar alguém estranho se não tiver amor por si mesmo. Uhum. Não é vaidade, né? Eu tenho que pensar nisso. Eu me gosto, o meu corpo é perfeito, Uhum. mesmo que você olhe no espelho e ache que não é, mas é, Uhum. porque foi esse corpo que eu mereci e que eu tenho que viver. Uhum. Chico, inclusive, tem umas frases que ele diz: você mora na casa que tem que morar,
ganha o salário que é justo ganhar. Então ele vai dando várias Sim. comparações de que tudo que nós temos na vida é da justiça É o que divina. precisa ter. É verdade, eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho, não que com isso eu não vá batalhar para crescer Lógico, lógico, materialmente, né? lógico. Mas eu não posso ficar olhando para o vizinho e pô, o cidadão tem Aham. carro zero, tem É. um iate, tem fazenda. Eu não tenho nada disso. Não tem, Uhum. porque nesta vida era para você vir desta forma. Uhum. Então não tem que ficar olhando para os bens dos Se outros, né? lamentando em função do que o teu vizinho tem, né? Exatamente. Lógico. Nós temos que viver a nossa vida sempre em busca do bem, sempre em busca de fazer a caridade, sempre em busca de praticar aquilo que Jesus nos ensinou, o seu Evangelho Sagrado. Exato. E quando a gente conseguir cumprir as diretrizes do Evangelho de Jesus, pode ter certeza, nós já demos um grande passo rumo aos mundos É celestes. verdade. Muito bem, vamos encerrar então, Acho que né? era isso por hoje, né? Acho que era isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, não. A princípio tá tudo aí. Então tá bom. Vamos encerrar com a nossa prece final. Uhum. E todos aqueles que no momento em que estiverem assistindo a nossa prece, eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que com certeza estarão conectados com a divindade maior. Então, para fazer a nossa prece final, eu convido a todos para se conectar com o nosso Deus Pai através do nosso pensamento, através das nossas atitudes do bem, através de todas as coisas boas que pudermos fazer em relação ao nosso próximo. Queremos dizer a Ti, Pai amado, nosso muito obrigado. Obrigado por mais esta aula, obrigado por podermos divulgar esses ensinamentos do Mestre Amigo. E obrigado a Ti, Jesus, também, que é o nosso guia, que é o nosso Mestre, que é quem nos acompanha, quem nos ama. Queremos dizer, Mestre Amigo, que nós estamos à Tua disposição. Conta conosco, porque nós contamos contigo sempre. Nos envolva, Mestre Amigo, com a Tua paz, com o Teu amor. Habita nosso lar e nos ajuda nessa grande caminhada, porque sem você, Mestre Amigo, não conseguimos vencer as nossas dificuldades. E assim, querido Jesus, em Teu nome, em nome do nosso Pai Maior, em nome dos Espíritos bons que nos acompanham, de todos os demais Espíritos que estão presentes, ouvindo e aprendendo as nossas lições, e do nosso anjo de guarda, nós encerramos a nossa aula de hoje, rogando a Ti, Mestre Amigo, que a Tua paz e o Teu amor permaneçam entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Acho que esquecemos de falar o próximo tema, mas ainda dá tempo. Não, a gente sempre fala no finalzinho. É verdade. Então ele faz parte da justiça divina. Tá, saímos do assunto mediunidade agora, né? Saímos da mediunidade. Aham. Agora nós vamos para a justiça divina com o tema penas e gozos futuros e duração das penas. Muito bem. Então tá, eu acho que por hoje era isto, né? Muito boa noite a todos e até a próxima aula. Da mesma forma, da minha parte, muito boa noite a todos. Fiquem com Jesus, com a sua luz, com o seu amor e até a próxima aula.